mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos amigos e irmãos, mais uma vez aqui estamos no ar com o programa espírita Amor e Caridade, para darmos continuidade ao estudo do Evangelho de Jesus à luz da imortalidade da alma, à luz da reencarnação. E para os comentários, como sempre, aqui temos as nossas duas irmãs, Maria Antônia, professora, Marilza, igualmente professora, filósofa, pedagoga, enfim, preparada aqui para trazer, e grande conhecedora, né, das Escrituras, tanto quanto do Evangelho de Jesus, para nos trazer realmente, em palavras simples, de uma maneira bem clara, aquilo que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos, que normalmente ela é envolta, né? Cercada de um simbolismo, enfim, e extrair daí o ensinamento real, que é dirigido para o espírito imortal que somos, todos nós. Assim, vamos de início, como sempre na abertura do nosso programa, nós sempre lemos uma página desta obra, Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino, e a mensagem de hoje é a 218. Viva sua vida interior com mais intensidade, porque Deus está permanentemente dentro de você, apesar de suas imperfeições e defeitos. O Pai habita em todas as coisas criadas, chamando todas as criaturas para o caminho da justiça, da virtude, do amor. Ninguém pode destruir esta verdade. Deus está dentro de você. Saiba descobri-lo e terá conquistado a felicidade permanente. Que beleza, hein? Mensagem 218 do nosso livro de reflexão, ou de reflexões. Agora, vamos também, como é de hábito, costume, dentro da prática espírita, todo o trabalho que iniciamos ou antes de iniciarmos, nós elevamos nossos pensamentos em prece. Aliás, Jorge, isso deveria ser um hábito em todas as situações da nossa vida. Muito bem. Não é? Não só o trabalho dentro da nossa fé, da nossa casa de fé, mas no nosso dia a dia, no nosso ganha-pão também, na nossa família. Um hábito saudável. Acordar orar, já né? elevando o pensamento. Viver a em Deus, prece. Viver em prece. É o que Paulo de Tarso fazia, é o que Jesus fazia. Se recolhia quantas vezes, né? Para orar, para entrar nessa comunhão com o Criador. E como lemos agora há pouco, ele não está tão longe como às vezes achamos, né? Que esteja, mas ele se encontra dentro de nós. E quando a pessoa passar a ter esse hábito, isso se torna uma coisa costumeira, vai ver o quanto a vida muda. Sem dúvida. Quantas coisas se modificam para melhor. E assim, amigos de casa, telespectadores, irmãos e irmãs, convidamos a todos para fecharem os olhos e elevar nossos pensamentos mentalizando o Mestre Divino, Jesus, que plana neste planeta com suas energias de luz, de amor, de compaixão, para com todo
ou toda a humanidade. E a Ele recorremos sempre, porque assim Ele se colocou à disposição da humanidade e principalmente daqueles que conquistaram esta fé inabalável, esta certeza de que Ele nos ouve e nos atende. Assim, pedindo a Ele nesse instante, este sol, como Ele mesmo se referiu que era e é, a luz do mundo, a luz desse planeta, a estrela de primeira grandeza espiritual, a quem todos nós recorremos para pedir e agradecer. Assim, que mais uma vez Ele possa nos abençoar, nos fortalecer, para que, estudando a sua mensagem divina, os seus ensinamentos legado para a humanidade e registrado nas páginas libertadoras do seu Evangelho, possa nos fortalecer e assim compreender e entender o significado mais profundo, mais amplo da vida. Assim, que essa espiritualidade aqui presente, em que possamos sentir todo esse fluxo de amor para conosco, de Jesus, o Mestre querido, na certeza de que Ele se encontra presente em todos os lares, não só conosco, para que possamos, através do estudo, absorver, entender e enriquecer mais o nosso espírito. Assim, com as bênçãos do Mestre querido, dos amigos espirituais e, acima de tudo, de todos, de Deus, nosso Pai, Criador, vamos dar iniciado o nosso programa Espírita Amor e Caridade do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E assim, amados irmãos, dando continuidade ao estudo desses ensinamentos realmente libertadores, para que possamos entender a mensagem de uma maneira clara, porque sem os conceitos espíritas, que a base é a imortalidade da alma, a reencarnação, fica difícil, muitas vezes, de extrairmos o ensinamento profundo daquilo que Jesus nos trouxe. E mais do que isso, né, Juarez, incorporarmos os ensinamentos que Ele nos deixou, essa boa nova, essa boa notícia que é o Evangelho, para a nossa vivência diária. Sem incorporar esses ensinamentos na vivência diária, fica muito difícil a caminhada, né? E fazer essa reflexão. Olha o termo que você usou. Vivência diária. Em tudo na vida, a gente pensa, será que eu estou, pelo menos, me esforçando em praticar o que nós estudamos? Porque todos estudam o Evangelho, o cristão, né? Pelo menos deveria, ou tem o dever de buscar os ensinamentos de Jesus e incorporar, é o que você falou. Aliás, Juarez, a nossa vivência. Vivência onde? No mundo de relação, né, Antônia? Dentro da família, com os amigos, no ambiente de trabalho. É igual assim, para nós termos o cuidado de observar as palavras do Mestre. Porque nós, na maioria das vezes, passamos pelas palavras que ele deixou. É igual quando ele começa o seu trabalho evangélico e o judeu o pergunta o que ele estava fazendo às portas da entrada da cidade. E aí Jesus para e responde para ele.
eu vim implantar o reino de Deus no coração dos homens. Então, isso é muito profundo. É colocar dentro, implantar, é você pegar algo e colocar dentro, para que aquilo que esteja dentro da pessoa como floresça, se fosse plantar. Floresça. Plantar dentro da gente. Então, implantar no coração, quer dizer, nos sentimentos, nas atitudes, no dia a dia, o reino de Deus. Mas às vezes, só um instantinho, e desculpe interromper. Às vezes nós vemos a pessoa dizer, eu sou cristão, eu me tornei cristão. Aprende o Evangelho, tem estudado o Evangelho, sim. Mas o termômetro que a gente precisa usar para avaliar se aquele reino de Deus que Jesus disse que veio implantar está realmente sendo implantado, é aquela reflexão, aquele conhece-te a ti mesmo, que o sábio nos deixou e que Allan Kardec também nos informou que um espírito superior também veio nos ensinar. Conhece-te a ti mesmo, Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo. Quando a gente entra dentro da gente, a gente se pergunta, como eu estou? Será que eu estou me transformando? Será que eu estou incorporando ou corporificando esses ensinamentos de Jesus? Se eu estiver mudado, eu estou me transformando em melhor. Mas se eu me analiso e vejo que eu continuo o mesmo, não perdoando, egoísta, eu não estou mudando, eu preciso prestar atenção a isso. O coração é o símbolo de sentimentos. E os sentimentos é a personificação do que já adquirimos. Isso. Então, o sentimento da bondade, o sentimento da igualdade, o sentimento do amor ao próximo, esse sentimento só vai fazer parte de mim à medida que eu coloco ele em movimento. Então, enquanto eu não coloco a implantação do reino dentro de mim, do meu coração, eu só falo de Jesus da boca para fora. E isso deixa bem claro, né, que Jesus situou o reino de Deus no coração. E para também habitarmos o reino, temos que purificar o coração. Sim. Somente os puros de coração. E Jesus deu remédio. Olha só como é que ele vincula, né? É uma mudança, isso você acabou de dizer, né, Antônia? Uma mudança de atitude, uma mudança interior. Se ele nos diz que ele é o médico que veio trazer o remédio para nossas almas, e se toda vez que a gente toma um remédio aqui no planeta, estou sentindo alguma coisa, eu tomo aquele remédio, vou melhorar. Aí eu começo a observar se eu estou melhorando. Será que esse remédio está me fazendo bem? Está melhorando esse meu sintoma? É isso que eu estava sentindo? Essa tosse, esse resfriado, essa pneumonia, essa falta de ar, esse desequilíbrio mental? Um remédio físico. Agora, Jesus que veio trazer o remédio da alma, se nós estamos bebendo nas fontes do Evangelho, que é o remédio santo que Jesus nos deixou, eu preciso estar me modificando, me curando também por dentro. E se eu observo que eu continuo mesmo, eu não estou utilizando o remédio na dose certa que ele me recomendou. E outra interessante observarmos que as pessoas, grande parte, que estão adoecidas, vão procurar um médico em busca da sua cura. Isso. E aí ele vai utilizando de forma paliativa, né, para resolver os seus problemas, as suas enfermidades. Mas é interessante observar quando o médico diz assim: o seu caso não tem mais cura. Aí, o que as pessoas fazem? Desesperadas, vão buscar
o Evangelho, em qualquer denominação religiosa. Isso. E aí vão em Partem busca. desesperadas em busca de uma cura que não está fora deles Mas mesmos. está dentro. Mas Não está está fora de nós. Está dentro dele. Está dentro de Ele nós. vai se curar através... Nós temos um conhecido conhecimento do que é Evangelho, é um prática. médico do aparelho digestivo, ele é cirurgião, e quando ele se defronta com casos gravíssimos, que a medicina não tem mais recurso para oferecer às pessoas, ele oferece o Evangelho. E muitos casos têm encontrado solução. Quer dizer, uma coisa, para a nossa reflexão, uma atitude que deveria ser a primeira em nossa vida, acaba sendo a última. A última. Quando não tem A última mais saída. Isso que A Recorre. última você... saída que a pessoa procura. E o que Quando- realmente você levantou aí é isso. Nós que militamos, né, na casa espírita, uma casa cristã, e eu acredito que muitos líderes religiosos também podem observar que quantos companheiros, irmãos, irmãs nossos chegam já naquele nível de desespero. fundo do poço, na né? verdade, em busca, na realidade, de um milagre que não existe. Essa é a questão. O milagre está dentro da Pois é. pessoa, A né? pessoa vai em busca de milagre. A pessoa, às vezes, até consegue um equilíbrio naquele instante, naquele momento, mas se ela não mudar as atitudes Que o que o levaram. levaram àquele estado, que significa mudar a causa real. Isso. Eu dou sempre um exemplo. O indivíduo, quando sente uma dor de cabeça, ele fala assim, eu estou com dor de cabeça. Tem os analgésicos, que pode aliviar, mas se a cabeça, você toma analgésico, melhora e volta a doer, não é a cabeça que está doente. Aí você vai no médico, o que o médico recomenda? Exames. Aí ele vai examinar, que pode ser uma infecção lá do dedão, pode ser o fígado, que não... Olha Que só, não está a bem. causa da dor de cabeça então ele é tem um conjunto é um de conjunto. coisas. Ele Raiz. tem que... olha, você está tendo essa dor de cabeça porque aquele órgão seu não está funcionando bem. E por que não Porque se ele está for funcionando bem? Né? É igual Justamente. a medicina anterior diagnosticava como muitas causas o processo do fígado. Que a pessoa irritadiça, colérica, bombardeava o seu fígado e o fígado reagia destilando a bilis no Por causa corpo. de ser um dos órgãos mais sensíveis. Então, aí Esse a bombardeio. gente fica E sacrificando. a maioria, infelizmente, ficam nos analgésicos. O que significa? É aquele alívio paliativo. Nossa casa. A pessoa vem, recebe o passe, toma água fluidificada, melhora. Não foi embora. Mas se ele continua Lá fora, o né? mesmo, fazendo as mesmas coisas, vai voltar novamente a dor de cabeça. Ele não faz a Vai parte voltar. dele. Quer dizer, então a pessoa, a Ele causa, não e faz a esta parte causa dele. está em nós. Olha só, se é a dor de cabeça que nós estamos sentindo aqui, o médico vai procurar onde? Ele não vai procurar nos outros. A causa está em nós. Ele vai ver que é o dedão que está inflamado, é o fígado, é o pâncreas. Então, olha só, não busquemos as curas de nossos males fora de nós. Aliás, A medicina ajuda, Sim, a tá aí medicação para ajudar. alivia, a igreja, a oração, a prece, o culto alivia, não cura. A cura A cura é de está em dentro para fora. Nós somos os médicos de nós mesmos. Aliás, também somos os causadores de nossos males. É, E às justamente. vezes vemos as pessoas dizendo assim,
Eu estou muito tenso, eu não estou bem, porque meu marido é assim assado. Porque por causa de meu patrão. Meu patrão não me dá sossego. Meu filho não tem juízo. Então a gente está Procura a causa fora de nós. colocando a causa dos nossos males fora de nós. Estou com uma dor de cabeça, mas também com aquele meu empregado. Então é sempre a causa, é sempre o outro. Quando nós abusou da comida, Exato. da bebida, né? Quando nós nos conscientizarmos que a causa do que nós sentimos está em nós, nós vamos corrigir a raiz dos problemas e vamos nos curar. Já passou o primeiro bloco do nosso programa e para lermos, né, o texto de hoje, para comentarmos no segundo e o terceiro bloco, o que você falou é aquela pessoa, às vezes, que vai a uma festa e se excede na bebida, né? Bebe muito. Na comida. E aí, na comida. Aí outro dia amanhece com aquela dor de cabeça chamada ressaca. Aí ele diz assim, poxa, eu acho que foi aquela azeitona que eu comi que me fez mal, né? Foi azeitona, né? Foi não foi ele, não. Não foi ele, não. Então, minha gente, encerrando agora o nosso primeiro bloco, vamos ao intervalo e retornaremos daqui a pouco com o nosso segundo bloco do programa de hoje, lendo a passagem evangélica para os nossos comentários. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Teresópolis você encontra tudo o que precisa bem pertinho de você. Perfumaria, materiais de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Conte também com nosso serviço de disque entregas. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. Rua Luiz Nogueira Júnior, 900, na subida do Perpétuo. Venha conhecer nossa nova loja no Teresópolis Shopping Center, segundo piso. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Assim, queridos irmãos, retornando ao nosso programa, no segundo bloco, nós então agora vamos ao estudo do Evangelho. Estamos aqui nesta passagem muito interessante. O título, né, que o Kardec sempre destacou, do que nós vamos ler, é Conduzir a Sua Cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Como entender isto? Então vamos lá ao texto. Bem-aventurados sereis, significa felizes. Bem-aventurados significa felizes sereis. Quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem e carregarem de injúrias, e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai naquele dia e exultai. Porque olhai, grande é o vosso galardão no céu, porque dessa maneira tratavam aos profetas e os pais deles. Encontra-se essa passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 22 e 23. Igualmente, esse mesmo texto, mas narrado pelo evangelista Marcos, no capítulo 8, versículo 34 a 36, e vamos ler. Bem semelhante. E chamando a si o povo,
com seus discípulos, disse-lhes: se alguém me quer seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvar-se-á. Pois de que aproveita o homem, olha interessante, pois de que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ah, nos dias atuais, quantos estão em busca frenética para ganhar o mundo, mas o perder a sua alma, temos que explicar isso, tudo isso aí, né? Eu vou deixar para vocês, no primeiro texto, vamos lá no primeiro texto, ele se fixa, né? Aquele bem-aventurado sereis, que mesmo sendo rejeitado, não é? Aqueles diante dos homens, é importante a gente ressaltar, né? Mas firmarmos a nossa fé, se provarmos realmente, se estamos exemplificando os ensinamentos de Jesus, que não basta dizer, né? Não. Eu sou cristão, eu sou católico, eu sou evangélico. Eu sou espírita. Mas dizer, todo mundo diz que é de alguma religião. O importante é saber se vivencia a sua religião. É aí que entra, né, Marilza? Você explica muito bem a questão, a diferença da religião da prática da religiosidade. Então, uma diferença. A religiosidade é isso, é você realmente praticar aquela religião. Os conceitos que já incorporou. Né? Então, folgai nesse dia, exultai, porque olhai, grande é o vosso galardão no céu. Porque dessa maneira tratavam os profetas e, pois, deles, os pais deles. É o que aconteceu, a perseguição, né? Podemos aí comentar, quando Jesus ressalta lá os profetas, que foram perseguidos também, em nome da verdade que eles traziam. Quantos foram sacrificados? Sim. Os primeiros o próprio cristãos. já começa por aí, Sócrates. Isso. Olha, você, né? Isso, sempre cita. sim. É o precursor do cristianismo. Se nós lermos, né, os ensinamentos, o que ele deixou, aliás, nada escrito, como o Cristo também, os grandes sábios nunca deixam. Então, foram perseguidos. E quantos profetas dentro do segmento hebraico, né, do povo hebreu, foram perseguidos e mortos em nome da verdade. Assim também, quantos mártires do cristianismo? Nossa. Depois do Cristo, Quantos? né, que começou a perseguição aos cristãos. É porque É isso que ele está dizendo. E eles agora, não arredaram. Eles não se arredaram o pé, sacrificar, né? Não né, Antônio? arredaram. Olha, aquele que se sacrificar, mesmo sendo perseguido, mesmo não sendo acreditado, E nós se ele vemos. perseverar, grande é o vosso galardão. Isso. Porque uma coisa é a convicção dos ensinamentos incorporados, né? Nós vemos que até dentro da família há discriminação, né? Quando você começa a mergulhar numa determinada teoria, num determinado segmento do pensamento, as outras pessoas que não conhecem o que você já conhece começam a fazer pré-julgamentos. E o que segue os evangelhos sofrem um assédio muito maior, porque a grande parcela da humanidade ainda é materialista. Vive descompromissado. Não tem compromisso nem consigo e nem com os seus entornos. Porque a grande parte acha que a vida começa no nascimento e termina no túmulo. Então não tem a compreensão do que o outro já possui. Os que estudam dentro de qualquer segmento religioso, os evangelhos,
faz uma diferença no que ele tem como verdade. É lógico que não possuímos a verdade absoluta, porque ainda não temos a capacidade de absorver a verdade absoluta. Mas a verdade relativa nós já temos, né, condições de incorporar. E aí nós começamos a pautar a nossa vida dentro de um raciocínio lógico que nos leva a não fazer coisas que antes fazíamos. E aí, aos olhos dos outros, nós somos fanáticos, somos perseguidos, né? As pessoas têm sempre um pensamento de condenação porque não vivenciam ainda aquilo que a gente já vivencia. Olham com olhos de crítica. Né? Você falou por isso bem, que Jesus nos alerta. Nós espíritas, muitos nos olham assim de uma maneira crítica em relação ao trabalho que realizamos em prol do próximo. Porque Jesus deixou claro que sem praticar o bem ao próximo, o amor ao próximo, ninguém vai para céu nenhum, ninguém vai participar de reino nenhum, ninguém vai construir em si o reino, que é o reino do amor. Jesus vinculou. Então, essa coisa de dizer, não, porque caridade não precisa, é um engodo, é uma ilusão, é uma mentira. Não acreditem. O Evangelho de Jesus é explícito. E se somos cristãos, temos que seguir a Jesus. Fora da caridade, do amor ao próximo, nós não vamos a lugar nenhum. Não vamos sair do lugar onde nos encontramos nessa escala espiritual. Agora, então é bom que a gente entenda. E outra coisa também está aqui no texto. Aquele que quiser ser meu discípulo, que tome da sua cruz, renuncie a si mesmo. Ao seu egoísmo. Ao renunciar. Renunciar a si mesmo. Vamos explicar. Isso mesmo. Nós sabemos que tome a sua cruz tome os seus problemas. O que você sua veio, a sua responsabilidade. Para nós fica muito fácil entender porque nós somos reencarnacionistas, assim como Jesus. Todo judeu é reencarnacionista. E Jesus não era diferente, tanto que ele foi procurado por Nicodemos, né? E nós sabemos que se nós não promovermos o bem, se não promovermos uma igualdade relativa, nós, daqui a 50, 60 anos, nós voltaremos a esse planeta. E o que nós encontraremos? É igual nós falamos, nós precisamos deixar um país, um mundo melhor para os nossos filhos e netos. E aí eu acrescento seremos nós, os netos e os bisnetos, que retornaremos a esse mundo. Então, que mundo nós estamos deixando para nós mesmos? Aquelas plantas que nós plantarmos agora, iremos nós mesmos colher no futuro, quando chegarmos. Então, a nossa responsabilidade social é muito grande. Né? É a questão da causa e efeito. É a lei. Você colhe aquilo que plantou. É a lei. Aliás, existe uma lei mais justa do que essa? Existe. Só Deus mesmo, é porque é divina. Porque é divina. É divina. Nada é tão perfeito dentro do quadro que a gente chama de justiça divina do que essa lei. O que você planta, você colhe. Você colhe. Ué, agora eu pergunto, quantos na encarnação passada plantaram o mal, a discórdia, a vingança, a perseguição, os desvios de recursos, já está bem na atualidade. Hoje, quantos sofrem já esse resgate? Juarez. Quantos estão pelas vielas, debaixo de viadutos do mundo, né? Parte da África, da Ásia,
Não é por isso que nós não vamos Não, o ter nosso dever é de humanidade. de amparar, claro, ter compaixão evidente. e caridade para com eles. Evidente. Né? É evidente. Mas estão colhendo. Aliás, plantaram. Juarez, Nada mais, nada mais. E assim, Juarez. Deus cura o Aham. homem, Deus cura o homem através do próprio próprio homem. homem. Não é através de Deus que vai voltar, não é através de Jesus que vai voltar. Mas Deus cura os homens através dos próprios homens. Qual é o dever do professor? Passar os ensinamentos que ele já adquiriu para os seus alunos. Qual é o dever do médico? Passar todo o conhecimento que ele adquiriu para promover a saúde para os outros. E assim vai sucessivamente. E a gente ouve aí, não vai com isso nenhuma crítica, só esclarecimento. É que estão agora querendo imputar, não é, a enfermidade como se fosse um espírito fora do indivíduo. A enxaqueca, a dor de cabeça, qualquer tipo de enfermidade não provém do indivíduo, que é um espírito, que é dono deste corpo, que está doente, porque ele está doente, moralmente, espiritualmente. Agora estão aí criando, não é, um novo sistema. Essa que é a realidade. Porque, não, você está com o espírito da doença, que você está... Não existe isso. Isso é um engodo, é uma mentira isso. Não tem nada. Eu quero saber aonde está escrito isso no Evangelho. A pessoa está equivocada. Equivocada. A pessoa está Então, equivocada, não soube isso interpretar realmente é o o que mal está filho do escrito, espírito não encarnado. soube interpretar o que Jesus Não, disse. isso é o mal do espírito encarnado. Porque o mal, todos os males que provêm da má conduta, das escolhas que fazemos, das más escolhas, está em nós. E o que somos? Não somos um espírito? Somos sim. Somos encarnado. Então somos a causa frutos de nossos está atos, em consequência nós. de nossos sim, atos. no espírito encarnado, não No espírito externo. que não existe espírito da doença, espírito da pobreza. Parar com isso. Isso. Não, isso aí não. Isso é mentira. É Isso não engodo. existe. É para enganar. Isso não existe. Então nós estudamos aqui com clareza. E nós vamos ler também aqui, depois um trechinho que é muito importante, que ele fala aqui nessa frase. Quantos buscam ganhar o mundo? O que adianta ganhar o mundo, Jesus está dizendo aqui? E perder O que significa? Vamos deixar para o terceiro e último bloco essa explicação. O que significa ganhar o mundo e perder a sua alma? Nós não vamos perder alma nenhuma. Primeiro, nós não temos alma. Nós somos a alma. Nós não temos um espírito. Nós somos o espírito. Temos que entender isso. Agora, o se perder ou perder a sua alma tem uma explicação, um significado isso. E nós vamos explicar agora no terceiro bloco. Já estou passando para vocês as questões para a gente esclarecer. Não é? Dá para entender o texto, você pegar ali, na letra, né? Dá para entender que você vai perder a sua alma vai sair de você. Você vai se perder da sua alma. Não tem como. Eu vou para um lado, ela vai para o outro. Não é? Então, minha gente, nós vamos agora para um intervalo e retornaremos, né? É porque quando Jesus falou isso, é para que a pessoa pudesse compreender, mas muitos entenderam equivocadamente. E vamos esclarecer agora, daqui a pouco, depois do intervalo, no nosso terceiro e último bloco. Tempero da Serra Restaurante Self-Service. Funcionando de segunda a domingo, das 11 da manhã às 3:30 da tarde, com um cardápio variado. Tempero da Serra Disque Entregas. Telefone 99186-9088 e 99811-1688. Rua José do Patrocínio, 322, no bairro de São Pedro. Tempero da Serra.
Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Flor de Teresópolis, você encontra tudo o que precisa bem pertinho de sua casa. Lanchonete, padaria, açougue e bebidas em geral. Aproveite e confira também as ofertas em frutas, legumes e hortaliças. Pague suas contas e faça saques com total comodidade. E venha conhecer nossa seção com artigos de papelaria, perfumaria e bazar. Preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. Assim, queridos irmãos, retornando ao nosso programa, Kardec aqui escreveu, né, um trechozinho, nos esclarecendo sobre essa passagem. Importante ressaltar aqui que eu falei, eu vou ler Kardec e elas também irão explicar a responsabilidade aqui, né, sobre essa questão que Jesus diz aqui. Pois de que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, eu coloquei aqui para depois elas vão explicar o que significa o ganhar esse mundo inteiro e perder a sua alma. Nós já explicamos que não vai se perder a alma, né? Mas elas vão ratificar esse esclarecimento que fizemos aqui quando encerramos o segundo bloco. Mas Kardec comenta, conduzir a sua cruz, né, que nós estamos estudando, e quem quiser salvar a vida, perdê-la. Bem-aventurados sereis, disse Jesus, quando os homens vos aborrecerem e separarem por minha causa, porque é vosso galardão no céu. Essas palavras de Jesus, elas podem assim traduzir-se. Significa, podemos compreender assim. Sede ditosos, quando os homens, por vos quererem mal, forneça ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, pois que o mal que vos fizerem redundará em vosso proveito. Lamentai a sua cegueira e não os maldigais. Não pagar o mal com o mal. É isso que está aqui. Pagar o mal com o bem. O verdadeiro discípulo, né? Depois Jesus acrescenta, se alguém me quer seguir, tome a sua cruz e siga-me. Significa o quê? Isto é, suporte corajosamente as tribulações que a crença provocará. A crença em Jesus. Pois aquele que quiser salvar a vida e os bens materiais, renunciando a Jesus, perderá os benefícios do reino dos céus. Enquanto que aqueles que tudo perderem aqui na terra, mesmo até a vida, eu falei dos mártires, está aqui. Ó, mesmo a vida, quantos perderam a sua vida, mas ganharam o reino dos céus? Perdê-la em meu nome. Olha aqui, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la nesse sentido que Kardec coloca aqui. Então, perderem aqui na terra, mesmo a vida, pela vitória da verdade, receberão na vida futura, ó, não é aqui, a vida futura é além túmulo, o prêmio da sua coragem, perseverança e abnegação no bem. É a esses que sacrificaram os bens celestes pelos gozos terrenos, o Senhor dirá que já receberam a sua recompensa. Olha aí, Kardec é brilhante, e aí, né, nesse texto. Nós nos lembramos de Francisco Cândido Xavier, né? Para nós, um exemplo, né? Não alguém para ser assim, glorificado, idolatrado, mas é um exemplo. Ele deixa um legado de mais de 12 livros, né? Dedicou-se a sua vida inteira a consolar corações,
distribuía mais de 3.000 pratos de sopa por dia. Tá, ele sacrificou a própria saúde. A própria saúde Não é em isso? prol, né, Em prol do próximo. do próximo. Às vezes ele estava até enfermo, levantava Para para atender aquelas milhares de pessoas doentes, né? doentes. E até altas horas da madrugada. E assim, Às vezes dormia 2 horas, eu nem dormia. Varava, às vezes, a madrugada, amanhecia, ele atendendo. Mas aquele estava povo. sempre feliz e seguindo. Isso é sacrificar a sua vida Seguindo Olha aí. sempre Em prol os de ensinamentos. em prol de Jesus. e assim, ele vivia do salário que ele recebia. De aposentadoria, De que ele aposentadoria. trabalhou os 35 anos Isso. para se Quer aposentar. dizer, todos os lucros dos livros que se vendia, que ele psicografava, não recebeu nenhum Até centavo. hoje, né, os direitos ele deixou para muitas obras, não só, importante ressaltar, não só obras espíritas, mas ele doou muitos, que eles chamam os De direitos direitos autorais autorais para instituições, claro, Católicas. espíritas, católicas, evangélicas, protestantes, que se beneficiam, Graças a Deus. né, até hoje desses recursos para manutenção de um trabalho, trabalho social. voltado ao bem. Então, esse é o exemplo que está aí no Evangelho. Ele viveu dignamente, né? Não se enriqueceu, porque com a quantidade de livros que ele vendeu, ele podia ser um dos homens mais ricos do Brasil. Mas ele fez absoluta Mas ele fez questão uma opção de vida, de não receber de um sempre trabalho voltado para o Cristo. para o Cristo. E o corolário desse trabalho dele foi ser recebido no mundo espiritual pelo próprio Cristo. Que quando Chico desencarna, é Jesus quem o recebe no mundo espiritual de braços abertos. E fala para ele, vem descansar comigo. E Jesus receberá todos aqueles que realmente doarem as suas vidas em prol do amor ao próximo, aquilo que nós falamos aqui. Porque aí ele dirá para todos, venha, filho, venha, entre no reino. O reino Você dos fez céus. jus. Você sacrificou a sua própria existência em prol do próximo, não é? Em socorro aos mais necessitados, aos carentes. Então, mais uma vez, essa passagem, Jesus alerta, é um alerta. O que adianta o homem, voltamos, quero explicar isso muito bem, que nós vivemos esses dias. Não é os Vivemos dias de esses mamão, dias né? atuais. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos agora A destrinchar. fama de 5 minutos, não é? Isso. Que nós Então, era estamos o mundo. vendo. O mundo o quê? Material que você citou. O mundo material O mundo é da representativo beleza, no o mundo- Evangelho, que Jesus diz, o mamon. Não podemos servir a 2 senhores. Então, quantos se perdem? Quanto? Corrompem, não é? Seguem os caminhos aí tortuosos para galgar os patamares do poder, da riqueza, da glória, da fama. glória, enfim, Se não pro- importando, olha só os meios, aquilo que você falou. Perdendo os valores morais. Perdendo isto aí. Perdendo Com os valores- certeza. perdeu Ainda a alma, usam a significa seguinte- perder os valores morais. Ainda usa a frase seguinte, os meios justificam os fins. Não justificam. Não, Os não fins, acreditem. eles pensam que os fins justificam a... Não acreditem nisso, nessa máxima aí que é enganosa. Tanto que no mundo espiritual, as colônias que nós conhecemos, através dos livros de Francisco Cândido Xavier, Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, as comunidades, né, espirituais, lá
o que vale é a ascensão moral. Não tem indicação, não tem votação para eleger. Não tem apadrinhamento. Não tem, né? Nem preferências. Não, lá nem é sobrinho de os fulano, nem de postos Beltrano. são Nada conquistados disso. por valores morais. São as virtudes. Agora, o significado de perder a alma é no sentido que, na vida futura, conforme Kardec aqui ressaltou, que é além túmulo, o indivíduo ele vai se deparar com a sua própria consciência. Exatamente. E aí ele vai entrar em tormento. Aí me lembrou aquela passagem, que não é... É uma parábola, não é uma passagem. Do rico e Lázaro. Do mal rico e Lázaro. Os dois se reencontram. Aliás, não se reencontram. Porque existem barreiras fluídicas. Os dois retornam para a espiritualidade. Retornam para o mundo espiritual. Aquele que passou pela mendicância, mas passou, também é importante ressaltar, sem revolta, olha aí, com dignidade. Carregando a sua cruz com dignidade. resignação, a palavra com resignação. Não é? Conclusão, quem estava bem no mundo espiritual? E aquele rico perdulário, que só ele queria só usufruir, sem olhar nesse... gente, essa parábola... Interessante, Antônia, que ele mostra aqui a atitude daqueles que estão encarnados. Sim. Gente, olha só... É Jesus mostrando... Jesus mostrando o que vai acontecer ao desencarnarmos. Não é a doutrina espírita que falou, não. Foi Jesus. Aí ele diz assim nessa parábola, morrem os dois. Olha só. E no reino de Abraão, que significa o plano espiritual, está lá. Usufruindo o quê? Olha só. A felicidade. Da consciência tranquila. Consciência tranquila. E o mal rico ardendo. A consciência ardendo e queimando a consciência. Esse é o verdadeiro Não inferno. tinha paz, ele não tinha paz de consciência. Perdeu a alma, perdeu o tempo, perdeu a encarnação, a existência. Muito bem, Antônio. E aí a consciência queima como um inferno da consciência que queima no remorso. E aí ele pede, né, a Lázaro que viesse até ele, pelo menos, olha, saciar um pouquinho a sede. Que sede que o mal rico, naquele instante, sede de amor. Sede de amor. De acolhimento. Importante que, naquele instante, ele não estava ainda preparado. E também até de entendimento. De entendimento. Do que estava acontecendo com ele. E ele se desespera porque ele lembra que aqui na Terra ficou encarnado seus irmãos, seus familiares. E ele pede a Abraão que permita que ele venha falar com os... para que eles não agissem como ele agiu. Egoisticamente. E aí essa parábola também prova. É linda. É linda, né? Mostra os dois. Gente, ninguém vai dormir, não. É. Olha aqui. Tá lá na parábola. Ninguém vai dormir, ninguém vai para o inferno, não. É no mundo espiritual que a gente vai se encontrar. Jesus, quem falou? Tá lá, é só pegar a parábola. Parábola do mal rico, e Lázaro. Aí é o significado. Antônia bateu, perdeu a alma, o que é? A tranquilidade. A tranquilidade da consciência. Gente, e quando, tá tudo, costumo dizer, tá tudo aí. Tá tudo aí. E quando o Abraão fala para ele que existe uma distância enorme entre... Aonde o Lázaro se encontrava, no seio de Abraão, gozando o quê? Da felicidade. Está com Abraão, patriarca tranquilo, do povo hebreu, já num patamar espiritual, com a tranquilidade gozando, né? E ele pedia que viesse aquele pobre, aquele mendigo. Aí existe uma distância enorme, é como se fosse um precipício, né? Uma distância inconquistável. Porém, mas são as esferas, Antônio. Nós sabemos, eu queria deixar claro que isso não é para sempre. Que ele não ia ficar com aquele inferno de consciência permanentemente, porque Deus é misericordioso. Ele, futuramente, através das oportunidades que Deus
reencarnatórias. Através da reencarnação, ele haveria de conquistar essa distância, exatamente, esse ambiente de paz onde o outro já estava. Aquela distância imensa entre um e outro são os planos diferentes por causa das vibrações, as vibrações de amor que naquele outro, onde o outro estava, havia, e aqui ele ainda com as vibrações equivocadas, unido a outros da mesma forma. E fica também para nós a responsabilidade de nos mantermos numa esfera de pensamentos superiores. Nesses dias tumultuosos que passamos, é necessário que os nossos pensamentos fiquem acima do que se apresenta. Porque harmonizados. A atmosfera fluídica, não só do Brasil como do mundo, é muito densa, muito pesada. Então, muita oração, muitos pensamentos no bem, para que possamos transpor passar bem essa atmosfera período conturbado. E assim, meus irmãos, com certeza Jesus prometera o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, que veio nos esclarecer que esse mal rico da parábola, conforme a Antônia falou, com certeza, ele teve oportunidades, outras. Agora, provavelmente, não mais como rico e poderoso, mas passar pela experiência da pobreza, mudando da de miséria, posição na vida. Porque é assim que Deus nos ensina. E outra, não adianta passar por essa que a gente chama expiação, não é? Revoltados. Lázaro conquistou o reino espiritual, não é? Sereno, tranquilo, porque ele passou por toda aquela penitência, por todas aquelas dificuldades materiais, mas com serenidade, com dignidade, com, que nós falamos aqui, resignação, que é a palavra. Então, se todos nós, quando aqui na vida encontrarmos dificuldades, temos que ser perseverantes e jamais se revoltar. Porque Deus, ele nos oferece o que é de melhor para nós. Para nosso crescimento espiritual. Que é isso que é o mais importante. E assim, queridas irmãs, mais uma vez, encerramos o nosso programa e agradecidos pela assistência dos companheiros, pelos telespectadores, por um grupo muito grande que tem acompanhado aí, né, o nosso programa espírita. E convido a todos, né, os nossos ouvintes, telespectadores, que quiserem conhecer a nossa instituição. Ela se encontra aqui na Rua das Paineiras, 1071, aqui no bairro Paineiras, perto a Cael, essa loja aqui que vende material de construção. Então, estão todos convidados, é só comparecer. Nós temos aí as reuniões na quarta-feira, às 20 horas, reunião coletiva. Temos aos domingos, às 10 horas da manhã, e todos os dias nós temos atividades. Chegando à nossa instituição, nós temos ali a pessoa que irá recebê-lo e também passar o informativo de todo o trabalho que nós desenvolvemos em nossa instituição. Então, nós vamos agora para a prece nossa de encerramento, que a nossa querida Maria Antônia irá fazer. Então, vamos, amigos de casa, ligar nossos pensamentos a Deus, imaginar Jesus olhando para nós, observando se estamos aprendendo o Evangelho e o colocando em nossas atitudes, em nossos atos, em nossas palavras e em nossos sentimentos, construindo assim o reino de Deus em nós, como Ele nos disse que seria necessário. Amigos, agradecemos a presença ao nos ouvir, ao acompanhar as lições de Jesus
através do programa Amor e Caridade. E pedimos a Deus e a Jesus que abençoe a todos, deixando as suas luzes em seus corações, em seus sentimentos. Que assim possa ser, graças a Deus. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir. Poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.